Tu não é machão? Então, vai lá encontrar a gente no vestiário agora. Tem que honrar a camisa, cara. Vai lá, ó, cala sua boca. Tem que honrar a porra da camisa, Neymar. Pelo amor de Deus, cara. Ó, você tá passando vergonha, hein, Ney? Ó, você tá passando vergonha, hein, Ney? Eu tô dando a vida aqui, ô filho da p***. Eu venho do interior, cara, pra ver a porra do jogo, cara. Todo jogo eu tô aqui. Tu acha que eu tô fazendo o quê aqui? Eu gasto meu dinheiro pra quê, cara? Fala, seus mal diagramados. Toda opinião sobre o menino Ney é um equívoco ontológico. E é claro que isso inclui esse roteiro aqui. Antes de prosseguir, preciso avisar assim logo de cara, hoje não estamos aqui para fazer piadas com o Neymar Júnior, algo que pode ser encontrado em diversos vídeos desse mesmo canal. A proposta aqui é outra, analisar cada uma das principais opiniões e vertentes do neymarzismo cultural, o braço masculino heteronormativo do fubanguismo cultural. Vamos começar então pela base do Santos, os meninos da Vila. As categorias de base do Santos, enquanto conjunto, são algo comparável com uma mina de ouro. Peço desculpas pelo lugar comum comparativo, mas me permita defender o clichê. Empresários de jogadores de base não são seres humanos essencialmente diferentes de garimpeiros e, além do mais, se trata de um ecossistema que, abaixo da superfície, contém milhares, literalmente milhares de histórias horrendas e de sonhos frustrados. Para cada unidade de história de sucesso e arco do triunfo de mais um menino Charlinho na pátria de chuteiras, que é basicamente o nosso mito heróico folclórico contemporâneo, há muita acontecendo. O pequeno craque que recebe uma das maiores ajudas de custo no futebol infantil é o santista Jean Xera, de apenas 12 anos. A diretoria do Santos não revela o salário do garoto, mas também não nega que ele já receba mais de 10 mil reais por mês. E ele ainda tem um contrato anual de garoto propaganda com uma empresa de equipamentos esportivos no valor de 35 mil reais. Acontece que a base do Santos produz jogadores em uma escala impressionante, a gente tem que admitir. O Santos é um fenômeno mais interessante ainda. Por quê? Porque não se trata de um clube de capital, o que por si só já o torna uma exceção entre os times grandes, além de ter produzido alguns dos maiores jogadores da história do esporte. A questão aqui é que um clube não vive de eventuais craques e gênios da bola, senão de produzir hordas e mais hordas de jogadores comuns, porém bons o suficiente para atuar em nível profissional. A piada é boa, mas não existe nada de extraordinário na água da Vila Belmiro, senão muitos atrativos para que empresários e pais empresários prefiram levar os atletas para a Baixada Santista. Quem é de São Paulo tá ligado. Veja bem, esse lance de crianças da região formando categorias de base já não é realidade há algumas décadas. E para não dizer que isso não existe, sim, existe, porém nas categorias formadas por crianças pré-púberes, à medida que vão subindo de categoria, apenas os mais destacados vão permanecer, e isso ocorre em basicamente qualquer clube tradicional. Mas vamos retornar aqui. Um ponto importante entre os atrativos concernentes à base do Santos é algo que chamaremos aqui de cultura de rolês no Guarujá. Qualquer indivíduo da Baixada Santista conhece pelo menos uma dúzia de histórias cabulosas envolvendo molecada da base do Santos, meninas menores de idade, profissionais do sexo, dirigentes e empresários em apartamentos mantidos apenas para esse fim na cidade em questão, mas que eventualmente pode ser também na Praia Grande ou até, e que Deus me perdoe por citá-la, São Vicente. E aqui vem a primeira opinião ontologicamente equivocada sobre Neymar. Não porque ela seja tecnicamente errada, mas porque no contexto dá a entender uma certa exclusividade e ainda mascara algo muito maior que trataremos posteriormente. Neymar é um moleque mimado. Será que é mesmo? A questão aqui não é Neymar ser ou não um moleque mimado. A maioria acachapante dos moleques adolescentes com um mínimo de destaque em categoria de base de time médio para cima
é absurdamente mimada. Muitos desses jovens são a única esperança da família de, em primeiro lugar, ter uma casa própria. Depois, se possível for, ter essa casa longe do lugar em que cresceram. E melhor ainda, se o moleque ficar milionário e realizar o grande sonho brasileiro, sair da casa de parede podre sem reboco para agir como a dona máxima do Hermes e Renato com os empregados que, não raramente, são parentes em condições subalternas. O que nos leva para o segundo tópico. Neymar é uma empresa cujo dono é o seu pai. Neymar Júnior não é mimado da mesma forma que seu primo arrombado é mimado. Utilizamos a mesma palavra para contextos bem diferentes. Eu iria além. Essa questão cairia em sutilezas semânticas e talvez no campo dos estudos sobre a polissemia. Neymar Júnior sempre pôde fazer o que quis, porque desde os 14 anos de idade, objetivamente falando, é o provedor da família. Sim, no fim das contas, acabamos sendo obrigados a aceitar que, pragmaticamente, pese o fato de Neymar ser um fora de série, o gênio mesmo era o seu pai. Um gênio do mal, ardiloso, picareta e sem escrúpulos? Pode apostar que sim, mas nem todo gênio se manifesta em feitos grandiosos para a história. Neymar se trata de uma empresa desde o começo da adolescência, quando assinou seu primeiro contrato através de uma manobra de Neymar pai, porque menores de 16 anos não podem assinar contratos profissionais. A expectativa, entretanto, vem desde a infância. Neymar não é mimado porque seus pais são seres humanos dos mais bizarros e incapazes de educar outros seres humanos. Aliás, pode até ser que sejam, mas a questão aqui é outra. Como você vai impor limites a um indivíduo empresa, a uma subjetividade com redes sociais instaladas na mente que ao longo do tempo e de forma progressiva vai gerando milhares, centenas de milhares, milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões e possibilitando a cada membro da família ter absolutamente qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. E assim, vamos para o terceiro tópico: parças, amigos de aluguel. Ridicularizar os parças do Neymar é um dos nossos esportes preferidos. Individualidades como Gui Pita, Cris Guedes, Gustavo Almeida, Álvaro Costa e, claro, nossos preferidos Gil Cebola e J. Amâncio, obviamente, são alvos muito merecidos de chacotas devido a comportamentos servilistas e patéticos nas redes sociais, sempre saindo em defesa de Neymar, não importando se o amigo está ou não com a razão. Claro, minutos ou horas depois, acaba ficando claro se a dita defesa foi arranjada ou decidida pelo Führer da empresa, Neymar pai, ou se tratou de um rompante apaixonado. Quando o post é apagado rapidamente, não é preciso estar lá para saber o que realmente ocorreu. Agora, opinar que os amigos do Neymar são amigos de aluguel se trata de uma simplificação grosseira do que realmente ocorre de fato. Alguns desses caras simplesmente floparam na base do clube a ponto de nem a proximidade com Neymar, o pai e o filho, ter remediado a situação. J. Amâncio, reza a lenda, foi meio que adotado pela família de Neymar durante a adolescência. Posteriormente entrou na folha de pagamentos da NR Sports, empresa que, segundo a apuração do UOL, pertence a Neymar pai e não tem Neymar Júnior como sócio. Vou repetir, o sujeito responde pela alcunha de J. Amâncio, nome de quem, em qualquer outra circunstância da vida, teria se tornado Uber de carro alugado do próprio sogro e que não encontraria uma avenida principal sem a ajuda de Waze, nem que sua vida literalmente dependesse disso. Não dá certo no futebol, o que é a realidade de milhões de jovens brasileiros, é acolhido, se torna amigo de uma das maiores celebridades do mundo, com tudo que isso representa em termos de putaria, com verificadas no Instagram, e ainda recebe a de um salário. É preciso ter muita, mas muita autoestima para pensar realmente que os seus amigos, os seus, você mesmo que está vendo o vídeo, sentem mais amor por você do que este cara sente pelo Neymar Júnior, pelo Neymar pai,
pela mãe do Neymar, pela Neirmã ou por qualquer coisa que se relacione com o Neymar verso. Embora o exemplo anterior talvez seja o mais extremo entre o núcleo duro dos parças, em menor medida ainda se aplica à maioria deles. Pensa bem, se você e eu já somos imensamente gratos e gostamos de pessoas por gentilezas comuns em algum momento crítico das nossas vidas, como é possível alguém realmente acreditar que esses caras não amam o responsável por ter lhes dado uma vida que menos de 5% da população brasileira pode chegar a ter? E sobre o servilismo e o patetismo comportamental, honestamente, só pensando bem rápido aqui, quando jovem tive pelo menos 3 empregos muito mais degradantes em todos os sentidos e que ainda por cima pagavam menos de 2 salários mínimos. Agora vamos para outro tópico: jogadores e ex-jogadores brasileiros pelegos, desonestos ou dissociados da realidade. O futebol brasileiro é infestado pela praga do falso humilde, sujeitos arrogantes e arrombados que são exaltados como bastiões da humildade por virem na embalagem correta, origem pobre, mais cara de coitado, como o craque e pentacampeão Rivaldo ou o tetra e pentacampeão mundial Cafu. Esse último, aliás, tido por muitos, principalmente no exterior, como o maior lateral direito da história. Cafu, conhecido por suas opiniões pachecas, arrombadas, burras, desonestas, picaretas e completamente desconectadas da realidade, vem repetindo desde 2012 que Neymar joga mais que Messi e Cristiano Ronaldo. Aqui ocorre um fenômeno interessante. O mesmo brasileirinho que ama a narrativa do Mirdeira, quando lhe convém, abraça sua contraparte, seu oposto complementar, que muitas vezes pode vir na mesma pessoa, o verboso assertivo. No caso do capitão do Penta, estamos diante de uma espécie de ad hominem reverso, ou mais especificamente, viés de autoridade. Se Cafu ganhou tudo o que um jogador pode ganhar e ficou rico, significa que qualquer demagógica que diga deve ser aceita sem questionamento por quem não jogou, ou por quem jogou menos, ou por quem simplesmente não teve as mesmas consecuções esportivas que ele. E é por coisas assim, por seguir esse tipo de viés de pensamento, que o golpe do bilhete premiado, aquele, o literal, o analógico, o do tempo da sua bisavó, segue vigente e operante. Agora vamos para outro tópico: haters irracionais do Neymar, que negam a realidade por antipatia, mas principalmente porque não tiveram suas expectativas correspondidas. A cultura escravocrata entalhada no coração do Brasil é bem conhecida por todos. Na superfície é muito fácil observar e podemos contar nos dedos as pessoas ricas, mas ricas de verdades, que não praticaram todo tipo de exploração de seres humanos em estado de vulnerabilidade. Acontece que agir como um senhor do engenho contemporâneo não é uma exclusividade das classes mais abastadas, cujo único fator que as torna objetivamente pior é o fato de possuírem os meios para fazê-lo. O que não significa que essa vontade não viva no coração de cada com delírios de poder. A cultura do estou pagando, logo você trabalha para mim e eu mando em você, mesmo que isso se aplique a um bate-boca com garçom em churrascaria gaúcha no estilo espeto corrido, é tão disseminada que chega a dar até preguiça de desenvolver. Ocorre que dinheiro costuma ser o preço mais baixo a pagar por alguma coisa. E se tem algo que nossos queridos conterrâneos cobram com juros de agiota goiano, é o resultado da soma tempo mais expectativas pessoais. Manja aquele papo, perdi meu tempo vendo aquele jogo contra a Croácia, ou Neymar me decepcionou e não tem meu respeito. O torcedor Zé Povinho acredita de verdade que fez um investimento com a variável empréstimo no melhor estilo: se ganhar, eu também ganhei, logo somos campeões. Se perder, você me deve meu tempo de volta, e como isso é impossível, vou odiar você pelo resto da minha vida. E isso não se aplica apenas a Neymar e a futebol. Basta ver a aberração coletiva que se torna qualquer modalidade olímpica em que algum atleta ou equipe brasileira
tenha chances de medalha. Imagine como deve ser viver no corpo e na mente de Luiz Carlos de Carvalho de Araújo, 39 anos, calvo desde os 25 e completamente complexado por isso, a ponto de achar que qualquer comentário sobre calvos reacionários de óculos escuros postando crimes contra a humanidade na internet são sobre ele, atualmente de esquerda, meio em cima do muro, e já avisou que mais uma piada de calvo ele vai desbloquear o Ustra na urna em 2026. Esse Luiz Carlos Carvalho de Araújo, 39 anos, calvo desde os 25 e completamente complexado, que após mais uma derrota da seleção brasileira com Neymar em campo, vai escrever na caixa de comentários de um vídeo do YouTube com mais de 20 mil comentários prévios o seguinte: Neymar me decepcionou e não tem meu respeito. E a partir daqui temos uma segunda variável de hater, o negacionista de Neymar Júnior. Geralmente se trata de alguém que já era adulto quando o Neymar surgiu, logo o jogador não tem uma representatividade afetiva. Assim, ele fica mais facilmente descartável quando não ganha uma Copa do Mundo pelo Brasil, logo não sendo sujeito santista e pelo menos até que ele eventualmente não esteja em vias de assinar com o time para que esse personagem hipotético torce. É fácil negar sua condição de craque legítimo, objetivamente até melhor do que alguns dos mitos intocáveis do panteão afetivo desse mesmo negacionista e vencedor de tudo que é possível um jogador ganhar de mais prestigioso. Mas como não ganhou a Copa do Mundo e teve o azar de jogar na mesma época de Messi e Cristiano Ronaldo, além de, sejamos justos, tomar decisões extracampo 100% movidas pela ousadia, alegria, e um tiquinho assim de vadiagem, não conseguindo, no seu auge físico e técnico, ganhar o prêmio de melhor do mundo, que posteriormente já foi conquistado por jogadores que não servem para amarrar as chuteiras desse neo-caiçara pé inchado talentoso, será reduzido à condição de Robinho digi-evoluído pelo opinólogo eventual. E vamos aqui para mais um tópico: os cornos do menino Ney. Esses são os praticantes do fetiche cuckold aplicado ao futebol. Enquanto no fetiche o marido ou o homem em papel de marido encontra excitação sexual assistindo outro homem tendo relações com sua esposa ou mulher no papel de esposa, aqui temos sua variação futebolística. Sujeitos que afirmavam categoricamente que Neymar, voltando ao Santos e jogando o Brasil afora, teria seus gols aplaudidos pelos adversários. Eu não sou um desses otários que projeta na mítica chuteira preta e em um futebol do passado valores morais e características absolutas na defesa da nossa soberania nacional futebolística. Agora, esse tipo de pensamento é típico de quem está com a mente soterrada de futebol europeu de boutique, e não estou falando do futebol europeu em geral, que costuma ser tão popular quanto qualquer outro, senão de clubes cujo público factual nos estádios está formado em sua imensa grande parte por turistas sem qualquer tipo de envolvimento afetivo importante com o clube, com a cultura ou com a cidade. Não estamos aqui para fazer kink shame de verdade. Qualquer tipo de fetiche entre adultos, mutuamente e plenamente consentido, é lícito. Mas se o @fute europeu bonito demais ou o @resenha do fute 1000 grau querem praticar onanismo com o menino Ney enfiando 3 gols nos seus times, falem por vocês, não pela gente. Então é isso, né, rapaziada? Todas as opiniões sobre o menino Ney estão ontologicamente equivocadas, incluindo esse vídeo. E para quem tem dificuldade cognitiva e entendeu que isso aqui é uma defesa ao menino Ney, ou ainda quem acha que ter opiniões fortes sobre o Neymar modifica alguma coisa no plano sutil da realidade, só temos uma coisa para te dizer: é toys!